proveitoso com todos aqui para uma discussão muito importante, essa medida provisória da reoneração. Quando o presidente Rodrigo Pacheco abriu a reunião, ele fez uma explanação sobre os seus argumentos pelos quais ele quer que a gente apresente soluções e não apenas problemas. Eu fiz uma pergunta a ele, abrindo o direito de cada um falar, sobre a desoneração que provocaria um caos em 17 setores da sociedade, os mais importantes. Um caos total, ou seja, desemprego e tudo mais. E aí perguntei a ele, se a desoneração provocaria essa tragédia, o que a reoneração vai mudar? Aí começou a se discutir, a se debater. Insisti que a reoneração, ela evidentemente vai penalizar as empresas, os setores que mais geram empregos. Isso é insofismavelmente claro, cristalino. No meio, por exemplo, nosso de comunicação, eu conversei com vários presidentes de redes de televisão e disseram a mim o seguinte: Cajuru, a única emissora que pode aguentar essa desoneração e agora a reoneração é a Rede Globo. As demais emissoras caminharão para a falência, para o desemprego total. Isso também em relação ao telemarketing, aos rurais, aos urbanos, enfim, são 17 setores e nessa reunião não se chegamos a um denominador comum. O mais plausível de todos foi apresentar uma devolução parcial desta medida provisória que protegeria o setor produtivo do Brasil e aí iniciaríamos uma discussão sobre o restante do que representa esta reoneração. Quem é patriota não pode ser contra o déficit zero, é evidente. Agora, uma coisa é você defender o déficit zero e prejudicar segmentos tão importantes da sociedade. Existe de devolver metade? Existe de devolver só uma parte da MP? As duas perguntas são a mesma, não é isso? O que ficaria e o que sairia? Eu não enxergo, mas é a voz da Zeleide, né? Está ali embaixo, sentadinho ali, ó. Bom, não, que isso, fica tranquilo. Seria a devolução parcial para uma proteção ao setor produtivo. Então, ali, a partir de agora, a gente vai discutir, quando tivermos os 17 líderes aqui, hoje só 10, repito, como que vai ser essa devolução parcial. Porque uns querem a devolução completa, outros pensam diferente. O próprio autor, o Efraim, quer a devolução parcial. O presidente Rodrigo Pacheco já pensa que, se for acontecer a devolução parcial, que aconteça de todos os segmentos. Ele lembrou, inclusive, de um deles, levantado pelo senador Espiridião Amin, lá em Santa Catarina. Então, que houvesse de outros setores também, e não só de 17. Obrigado, Desculpa, senador. E a questão dos municípios, que há uma dúvida com relação à constitucionalidade apenas dos municípios. Quem defende a medida diz que ela é constitucional, não é necessário. Bom, aí é uma colocação que foi feita, que também vai daqui para frente ser parte principal do entendimento nosso, a situação dos municípios. Há uma defesa de que haveria uma redução para eles considerável, que chegaria a 8%, mas, ao mesmo tempo, não é o que os municípios pensam, não é o que eles alegam. Portanto, a proteção aos municípios ela é tão importante quanto a proteção do setor produtivo, para mim, mais prejudicado, inclusive, do que os municípios. Então, daqui para frente, esse entendimento. Enquanto isso, se definiu que o ministro da Economia, Fernando Haddad, virá à reunião, que será a primeira em fevereiro, dos líderes, para ele argumentar com a gente, e a gente também poderia contra-argumentar com ele, apresentar as nossas posições e tentarmos chegar a um denominador comum, porque, a princípio, eu sou vice-líder do governo, mas tenho independência para falar, graças a Deus. O que aconteceu foi uma afronta ao Congresso Nacional, essa medida provisória. Então, é preciso que o governo reflita e saiba conversar com a gente em mão dupla e não em mão única.
a gente vai ser absolutamente patriota, respeitoso e ouvir inicialmente o ministro Haddad para depois da primeira semana de fevereiro a gente sim ter uma conclusão do que vai ser melhor ou se vamos deixar com total liberdade o posicionamento de cada líder que aqui representa a base do governo ou a base de oposição. Na base de oposição é preciso respeitar aqueles que são patriotas, que têm bom senso, mas é preciso também desprezar aqueles da oposição que não são contra o governo Lula, eles são contra o Brasil. Para eles, quanto pior, melhor. Então não espere paz desses. É isso aí. E a partir de agora, o ministro Haddad começa a conversar com os líderes pessoalmente. Por exemplo, comigo ele marcou amanhã, 10 horas da manhã. Especialmente com aqueles que votaram contra, como eu mesmo sendo governista, essa desoneração. Então, eu já amanhã vou saber os argumentos dele antes da reunião de fevereiro. Portanto, eu poderei me posicionar antes da reunião dele e já deixarei antecipadamente o que eu penso como líder da bancada do PSB. O presidente apresentou para os senhores a conclusão, parecer aqui no Senado sobre a medida provisória? Hoje eu tenho audiência com o presidente Lula às 5 horas da tarde. Esse é um dos dois principais temas da nossa conversa. Não, mas eu digo presidente do Senado. Ah, desculpa. Não, imagine. É porque ele estava esperando o parecer aqui do Senado sobre a MP. Chegou a apresentar, já estava incluído? Não, como sempre, o presidente Rodrigo Pacheco, ele é muito democrático, muito respeitoso. Ele não antecipou o que ele pensa. Ele apenas mostrou os argumentos daqueles que só querem ver problemas e não querem achar soluções. E eu vou dar uma aqui para vocês, importante, que talvez outros colegas não vão se lembrar. Para mim foi um ponto importantíssimo, que eu defendo, que seria o quê? Em troca dessa reoneração, o governo apresentaria um justificável e bem forte, bem robusto corte de gastos. Aí eu falei, presidente, então me desculpe, aí vem aquele meu projeto de lei de 2019 que ninguém quis aqui assinar comigo e me acompanhar, que seria o corte de gastos na própria carne nossa, do Congresso Nacional, porque nós gastamos demais. Aliás, nós brincamos com dinheiro público. Essa é a verdade. E eu tenho orgulho de ser o único senador da história do Brasil que nunca usei um centavo dos meus privilégios de R$126 mil por mês, conforme mostra o portal de transparência do Senado. Então, o governo, entendendo que um corte de gasto robusto, repito, poderia convencer aqueles que hoje são contrários à desoneração e, consequentemente, à reoneração, seria uma demonstração pacífica do governo Lula. A devolução parcial ou completa, ou teve uma outra alternativa de um projeto de lei? Alguém finalizou isso? Bom, boa pergunta sua, porque posteriormente à minha fala, eu fui o primeiro a fazer as colocações, porque eu tinha que sair mais cedo em função de uma limpeza a laser no olho. A senadora Tereza Cristina colocou com propriedade que um projeto de lei seria muito melhor, e a maioria concordou com ela. Eu ainda não ouvi a opinião dos que estão lá da base do governo, como o Jacques Wagner, o Randolfo Rodrigues e outros. Então, depois desta reunião, vocês poderão, ela já está acabando, saber o que pensam os governistas desta sugestão que eu concordei, da senadora Tereza Cristina, que o projeto de lei seria muito melhor, muito mais democrático do que a medida provisória. Obrigado. Foi combinado que esta reunião teria apenas uma pauta, a reoneração. Desoneração, reoneração. Não se discutiu a questão da saidinha, isso vai estar nas mãos da Comissão de Segurança Pública, da qual eu sou o vice-presidente e o Petecão o presidente. Vai se colocar em pauta e creio que em fevereiro irá para o plenário. Eu tenho simpatia ao projeto do senador Flávio Bolsonaro, mas apresentei critérios.
Eu penso que tem que haver critério e não achar que todo mundo que sai da saidinha é marginal, é patife e sai matando pela sociedade. Isso aí é radicalismo e aí eu não concordo. Obrigado. Obrigado, gente. Bom ano para vocês aí.